Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos tomar esse livro de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 7, que fala assim: Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando com seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois acreditavam que isso era o certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem, como recompensa, uma vida correta e de paz. Somente até aqui, do versículo 7 ao 11. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Correção. A correção, ela não se dá somente no momento que a gente erra, mas ela também se dá somente em momentos que a gente está passando por situações que de algum modo nos tira da nossa zona de conforto. Isso seria também uma correção de Deus. O que a gente precisa aprender disso aqui? Deus é o amor. Deus é o amor em pessoa, né? Muitos pregam falando que Deus é o amor, mas Deus realmente é o amor. Porém, nós, seres humanos, imaginamos que pelo fato de Deus ser amor, não vai haver momento de exortações. Vai ser tudo na paz, na tranquilidade, porque dá a entender que Deus aceita tudo. Só que Deus não aceita tudo. Ele é o amor, mas ele também é justo. O que a gente precisa aprender disso aqui? O amor, pelo fato dele nos amar tanto e ter um amor incondicional por cada um de nós, que somos criações dele, filhos dele, o amor também corrige. O amor também exorta. O amor também mostra que nós estamos andando em caminhos errados e que precisamos ser corrigidos, que precisamos ser obedientes. Tudo isso o amor faz. Tudo isso faz parte do amor. Imagine você sendo filho de Deus e Ele permitindo você fazer tudo o que você quer, aonde você ia chegar, no fundo do poço. Ou nem ia sair do poço que você se encontra. Só que por amor a você, Ele te corrige, Ele te freia. Entende? Ele fala assim, até aqui, a partir daqui você já está exagerando. Então a gente precisa enfatizar no nosso relacionamento com Deus e entender que o sofrimento que nós passamos, todos nós passamos por momentos de sofrimento. Todos nós passamos por momentos de desprezo. Todos nós passamos por momentos de humilhações, por momentos de escassez. Todos nós passamos, porque isso faz parte do processo de forjamento do caráter de Cristo em nós. Se Jesus passou por momentos de desprezo, de humilhações, de difamações, de injúrias, quem somos nós para não passarmos também? Faz parte do processo. O que a gente precisa aprender é saber lidar com essas situações. E através do amor de Deus por nós, é que Ele nos molda para a gente suportar situações como essas e até piores do que essas. Então, todo o sofrimento que Deus permite a gente passar, todo momento de dificuldade que Deus permite a gente passar, Ele está gerando em nós o caráter de Cristo, para a gente suportar o que está por vir. Porque eu não sei se você tem conhecimento, mas a partir do momento que você deixa ser tratado por Deus,
tendência é piorar as lutas, a tendência é piorar as dificuldades. Por quê? Porque a oposição sempre vai estar ao nosso derredor, tentando fazer-nos parar, tentando fazer a gente desistir. Então, conforme você vai crescendo de nível espiritual com Deus, você vai desenvolvendo o seu relacionamento com Ele, a oposição também vai desenvolvendo, vai ficando mais fortalecida em cima de você. Então, começa a olhar para as dificuldades, para os sofrimentos que você passa, para a oposição em cima de você, como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Não enfatize na dor, mas enfatize no seu relacionamento com Deus. Aquilo que a gente mais alimenta cresce. Então não olhe para o sofrimento, olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para Deus. Busque o Espírito Santo. Porque quanto mais você aumentar o seu relacionamento com Deus, menor será a oposição em cima de você. Porque quando a gente se fortalece em Deus, a gente não sente a pressão da oposição sobre nós. A gente até sente resquícios. Porém, o 100% da oposição a gente não sente. Por quê? Porque nós estamos buscando a presença do Senhor, nós estamos buscando intimidade com Ele, nós estamos sendo blindados e protegidos por eles. Então, o que vai acontecer aqui? Deus não vai deixar que a oposição toque em você, porque você está priorizando a Ele. A oposição nunca vai deixar de te atacar. A diferença de você sentir o ataque da oposição ou não é o seu relacionamento com Deus. Entende? A oposição sempre vai existir para tirar a gente da nossa zona de conforto. Porque se ela não existir, a gente entra na nossa zona de conforto. E o ser humano tem uma tendência muito fácil e muito rápido de adaptação. Entende? E com Deus a gente precisa estar sempre em movimento. A gente não pode ficar parado. Porque ficar parado atrofia e para no tempo. E Deus não tem atrofiamento para nós. Deus não tem paralisação para nós. Precisamos estar sempre em movimento, nos renovando e buscando a presença do Senhor para fortalecer a nossa fé. A nossa fé precisa ser alimentada todos os dias. A gente precisa acreditar todos os dias. Porque senão, quando a gente não fortalece a nossa fé, a gente esmorece. Porque o ser humano é falho. Não subestime a oposição ao seu redor. Eles têm poder, gente. Só que maior que o poder da oposição é Deus. Então, se você busca na fonte o seu fortalecimento, que é Deus, consequentemente, você não vai estar suscetível à oposição. Você não vai estar vulnerável à oposição. Pelo contrário, você vai estar fortalecido. E quando a oposição vir contra você para fazer você desestabilizar, você vai olhar para aquela situação ali e você vai rir. Por quê? Porque a oposição está vindo contra você, mas você está tão fortalecido em Deus que você não vai deixar se abater pela situação. Entende? Então, olhe para os momentos que você está passando agora como uma correção de Deus, em amor por você. Eu não sei aqui o que aconteceu na sua vida, eu não sei aqui como é que é o seu processo. Mas se Deus está te corrigindo em algo que você venha ter feito, ou Deus está te mostrando algo que não é para você fazer, olhe para essa situação com amor, com o mesmo amor que Deus está tendo por você, olhe também com os bons olhos. E agarre a oportunidade que você está tendo de ser transformado, moldado e lapidado por Deus, para estar sendo fortalecido. Porque é algo que você tem que ter consciência. Conforme você vai investindo em Deus e buscando ao Senhor em relacionamento, ok? Na sua intimidade com Deus, você vai crescendo espiritualmente. Então, novas portas vão se abrindo nos espirituais, unções são derramadas sobre ti, dons são aflorados em você, ok?
Porém, da mesma forma que você vai crescendo espiritualmente, a oposição atrás de você, ela também vai crescendo espiritualmente. Ela também vai evoluindo. Então, sempre vai haver, na nossa vida, investidas da oposição para nos fazer paralisar, para nos fazer desistir. Só que o seu relacionamento com Deus estando em dia, sempre vai haver um fortalecimento em você, aonde por mais que a oposição venha contra você, você não vai cair porque você vai estar fortalecido em Deus. Então não se aparte do Senhor. Não coloque o Senhor para escanteio. Não guarde o Senhor na caixinha dentro do armário. Traga a Deus à existência na sua vida e crie um relacionamento com Ele de profundidade. Porque quanto mais profundo você chegar em Deus, maior será a sua raiz. Quando uma árvore tem a raiz aprofundada, qual é a tendência da árvore numa tempestade? É ela suportar aquela tempestade com maior facilidade. Por quê? Porque a sua raiz está profunda. Então, para você suportar as adversidades e as tempestades que vêm contra você para fazer você se desestabilizar, fazer você desistir, fazer você parar, é você aprofundar as suas raízes em relacionamento com Deus e buscando a Ele no seu secreto, na sua intimidade, fazendo dele a sua prioridade. Entende? Então, olhe para tudo isso que você está passando nesse momento com os bons olhos, como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento e aperfeiçoamento em Deus, fortalecendo nele. Não enfatize a dor. Suporte o processo para viver o propósito. Deus tem propósitos para ti. Deus tem milagres para ti. Deus tem promessas para ti. Deus tem eternidade para ti. Mas para a gente viver tudo isso, precisamos sim sermos forjados, ok? Passar por momentos ruins, passar por momentos de humilhação, passar por momentos de desprezo, para sermos criados em nós o caráter de Cristo, ser forjado em nós o caráter de Cristo, mesmo que seja ferro e fogo, para a gente ser preparado, amadurecido para viver os planos de Deus para a nossa vida. Porque quando a gente vir passar por dificuldade, aquela dificuldade não vai abater tanto nós, porque já passamos lá atrás a dificuldade onde Deus forjou em nós um fortalecimento de maior intimidade com Ele e um fortalecimento em nós como pessoa, como ser humano. Entende? Então começa a olhar tudo com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente. Porque Deus está forjando em você o caráter de Cristo. E aqueles que têm o caráter de Cristo conseguem suportar com maior facilidade, vamos colocar dessa forma, tudo que vem sobre nós, porque a gente sabe com quem a gente está lidando. A nossa luta não é contra pessoas. As pessoas se deixam ser usadas pela oposição para poder atingir a sua vida. Mas a sua luta não é contra ela. A sua luta é contra principados e potestades, são contra os demônios malignos que estão ao nosso derredor, usando quem dá a oportunidade para ela ser usada. Para eles ser usados, eles são oportunistas. Entende? Então, siga com a sua vida, com a sua intimidade com Deus em dia. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os ataques, não olhe para as difamações, não olhe para as injúrias, não olhe para o disse-me-disse, olhe apenas para Deus. E permita dele trabalhar na sua vida, permita dele te ensinar o caminho, permita dele te corrigir com amor, porque é isso que ele faz conosco todos os dias. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.